vamos lá falar um pouquinho sobre um assunto que a gente gosta muito. Mas antes de começar, é importante que vocês entendam também o porquê, né? Eu fui convidada a falar de tecnologia e inovação e porquê na indústria da construção. Então, eu sou arquiteta, né, e urbanista formada pela Unicamp e tenho mestrado e doutorado na área de tecnologia. Então, a tecnologia, né, tanto no meu mestrado como no doutorado, voltada a processo de projeto, com análise de desempenho, BIM, no momento onde, inicialmente, né, eu falo que eu comecei o mestrado em 2011, eu já estava também trabalhando na indústria da construção civil, na área de incorporação, construção, planejamento e desenvolvimento, na Odebrecht, e a gente estava começando a implementar essas questões. Então, a gente está falando só para ter um marco temporal, né, eu já trabalhava com modelagem da informação em 2004, mas a implementação no setor começou a partir de meados de 2009, e hoje a gente ainda está falando com relação a essa tecnologia. Por que falar um pouquinho sobre isso, né? Porque normalmente chega um professor para falar, vocês vão falar assim, mas a gente vivencia, né? Os professores são acadêmicos, a gente pesquisa, a gente faz ciência, a gente faz inovação, mas e a prática, né? O que acontece? Quando a gente faz tanto a implementação de uma inovação, em qualquer área que seja, né? Seja no setor de construção, seja uma inovação quando chega na sua casa, uma nova tecnologia, ou a ciência. A ciência é uma viagem que a gente não sabe, né? O mestrado a gente ainda pensa, mas um doutorado a gente tem que desvencilhar e tentar inovar, criar algo novo sobre algum processo. Quando a gente faz isso, parece que isso simplesmente acontece, mas isso não acontece, vocês precisam planejar. Então, quando a gente fala de tecnologia e inovação, seja na escala, né, do fornecedor, seja em qualquer stakeholder que a gente tenha, projetista, a própria incorporadora, o próprio mercado, como o cliente está respondendo a essas questões, você tem que planejar o que é necessário e como isso vai acontecer. Por que a gente fala sobre isso, né? Aí vocês vão falar assim, decisões. Por que se toma decisões? O nosso mercado, ele é feito por decisões, né? O próprio projeto, ele começa com um leque muito grande de opções. Dependendo de fundações que vocês vão usar, tipologias que se vai fazer, incorporação, construção, a decisão do cliente por comprar, como eu torno o meu produto atrativo, como, né, o cliente vai se interessar por mim e não pela concorrência. Quando a gente fala dessas decisões, a tomada de decisão não é algo novo, né? O homem, ele sempre ansiou e buscou formas de se pensar e trazer tecnologias que auxiliassem essa tomada de decisão. Então, quando a gente coloca para vocês assim, desde as vísceras dos animais, a inteligência artificial, né? Não vou fazer uma aula sobre isso, mas poderíamos conversar sobre isso. Tudo é feito para que o homem possa decidir, né? Então, a gente vai ter as questões da revolução industrial, né? Não tem como falar de tecnologia sem a gente entender o que aconteceu, onde estamos, onde fomos, para onde vamos. Então, quando a gente fala nessas mudanças, a gente percebe que não é só uma mudança no setor de como produzimos, como fazemos, mas como as pessoas se relacionam, como a sociedade demanda. E por que a gente está falando sobre isso? Se a gente for analisar que tem algumas tecnologias, né? Quando a gente fala em inovação e tecnologia em construção, todas essas são questões que a gente aplica hoje ou está para aplicar, estamos desenvolvendo e aplicaremos em algum momento. Então, quando a gente fala de pré-fabricação, construção modular, é algo novo? Não, né? O módulo do tijolo, do concreto, é algo que a gente já faz. A questão é a escala que isso está ganhando. Hoje, se você quiser, já tem casa vendendo na Amazon, você imprime um projeto, constrói no Fab Lab e vai morar. Então, a gente tem materiais avançados, né? Vocês vão ver aquela tinta de autolimpeza, alta performance. Isso não para de desenvolver, né? As questões de automação da construção. Quando a gente traz a indústria 4.0, é isso. Então, a gente traz a forma de se construir de forma diferente, seja por impressão 3D, seja porque vai ter um robozinho mudando aquele processo. Ainda tem problemas? A gente tem problemas. Se eu vou imprimir uma parede, o concreto ele tem que curar para depois você passar outra. Como é que eu faço para passar por cima da porta?
Mas isso está sendo resolvido, está sendo desenvolvido, está sendo pesquisado e aplicado. Quando a gente fala de realidade aumentada e realidade virtual, era uma coisa muito distante, né? Hoje a gente já vê as crianças brincando com realidade aumentada e realidade virtual como se fosse brinquedo. Então a gente fala, por que isso é importante para a gente? Não é só para vender para o cliente. É mais legal você estar imersivo, vocês estavam até fazendo com óculos ali, né? Como tornar isso uma experiência para quem realmente está utilizando? A gente coloca essas questões porque a gente também fala de tomada de decisão por dados preditivos e analíticos. Quando a gente vê conexão nos equipamentos, a gente está saindo, né, da indústria 3.0 para 4.0. Essas informações, elas estão em todos os lugares. Quando a gente tem escaneamento digital, colaboração em nuvem, essas tecnologias, elas não mudam os processos e as pessoas. Elas mudam como isso acontece, né? O projeto, ele ainda é feito. Então, eu brinco assim, falo, por que eu falei um pouquinho da minha história, né? Você fala assim, você já aprendeu já na era do computador. Não. Aprendi a desenhar à mão na prancheta, com nanquim, papel vegetal. Depois você vai para aquele computador, não conta a idade, né? Mas que era tela preta e tudo verde. Depois a gente tem os computadores avançando, digital. Agora todo mundo aqui tem um computador no bolso, um celular. Então, aonde você está o tempo todo conectado, podendo tomar decisões. E essas decisões, elas impactam não só na construção, mas no dia a dia onde a gente está atuando. E aí a gente vai ter, né, o BIM, o que é o BIM que a gente trabalha, que são esses dados, escaneamento, fotogrametria. Vou falar até de roupas de segurança conectadas, do tipo, olha, você vai descer uma escada, cuidado, não faça isso para a segurança do trabalho. Então, tudo isso a gente precisa saber que existe. Não quer dizer que vocês vão aplicar tudo isso num determinado momento. É para onde estamos indo, né? Então, isso é importante. Energias renováveis, armazenamento de energia, sustentabilidade, tudo isso envolve. E por que eu estou falando isso? Porque construção, engenharia civil, arquitetura, eu falo para os meus alunos na primeira aula de arquitetura, hoje melhorou, porque a gente fazia um projeto para o faraó, se ele não gostasse, você morria, né? Então, era bem simples assim. E isso era um tempo. Como é que se construía antes? A engenharia é muito antiga, né? Você tinha formas de representar e construir esses problemas. O que mudou, então? Mudou que a gente vive em outro tempo. Era um tempo que você esperava para responder, você modelava. Hoje, as pessoas precisam de resposta rápida, tomada de decisão instantânea, construção, né? Eu falo assim, a era da ansiedade. Já chega para você, e meu projeto está pronto? Você fala assim, calma, como vamos, né? E o que a pandemia nos mostrou? Acho que duas coisas muito importantes. A primeira coisa que chegou na pandemia, se vocês forem se recordar, é que tudo isso já estava acontecendo, né? A gente fala assim, a questão da tecnologia, ela já era algo que a gente fazia. O WhatsApp, eu trabalhava, ficar em casa. Só que ela mostrou que isso pode acontecer de forma mais rápida, né? Nosso mercado, a gente vai perceber que muita gente saiu dos grandes centros urbanos, foi morar no interior, mas não deixou de trabalhar. Os projetos não deixaram de acontecer. A indústria não parou de produzir, né? Por quê? Porque o ser humano é algo extremamente adaptável, né? Se pôs um problema e ele resolveu. Um outro ponto importante que a pandemia nos lembrou e deixou extremamente escancarado, né? Você planeja. Nem tudo você consegue prever, né? Porém, quando você está preparado para qualquer tipo de decisão, a mesma coisa, a gente vai ver a própria pandemia. Ela não foi a primeira vez que ela aconteceu, né, esse vírus, mas foi a primeira vez que ele se espalhou muito rápido. Por que ele se espalhou muito rápido? Porque nós estamos conectados não só pela rede. As nossas relações, os nossos deslocamentos fizeram com que isso acontecesse de uma forma mais rápida. Porém,
Não só isso aconteceu de uma forma mais rápida, como a resposta de vacina foi mais rápida. Se a gente for pensar e parar para lembrar, uma vacina levava umas décadas para se descobrir, para se testar e para se ir para o mercado para se controlar. E o que fez com que isso fosse mais rápido, o tempo de resposta fosse mais rápido? Duas coisas: o aumento da tecnologia e o compartilhamento das informações. Então, nós não estamos trabalhando apenas com tecnologia, nós estamos trabalhando com tecnologia e mais rápido. E por que eu estou falando isso? Porque o conhecimento no mundo, até o século XIX, ele dobrava a cada século. Quando a gente fala da terceira revolução industrial, que a gente coloca, né, o Google com o slogan, nós vamos colocar todo o conhecimento, organizar o conhecimento do mundo, a gente está falando que o conhecimento, ele dobra a cada 24 horas. Então, assim, antes, um século, 100 anos. Agora, 24 horas. Então, quando você tem tecnologia, você amplia, divulga, são mais pessoas tendo acesso à informação. Mas informação não é conhecimento. Informação precisa ser processada. Então, o que eu até brinco, né? Eu falo para o Gustavo, primeira aula de arquitetura, eu dou projeto de arquitetura, né, baseado em computador à mão, e aí os alunos falam assim, o software resolve. Eu falei, não. Por que não? Porque você tem a mesma coisa que a calculadora. Se você não souber qualquer uma dessas tecnologias, seja um scanner digital de 300 mil reais, se você não sabe o porquê você vai fazer e como você vai fazer, onde você quer chegar, o investimento não se paga. Como me perguntam em implementação, né, de BIM, construtoras, projetistas, em grande escala. Qual é o melhor software? A pergunta não deve ser qual é o melhor software. É como eu respondo melhor o meu problema. Por quê? Porque você pode ter uma Ferrari. Se você for andar num lugar onde você tem as valetas, não vai adiantar nada. Se você não souber operar, também não vai adiantar nada. Então, a gente fala assim, ele não resolve magicamente, né? Então, a gente fala que toda essa evolução, se a gente for perceber aqui, eu trouxe uns indicadores imobiliários, né, que foram levantados no período da pandemia, que eu acabei de falar para vocês. Em termos de lançamento, né, Brasil, que a gente teve no final do ano de 19 para 20, cresceu, certo? Com pandemia. A pandemia continuou. De 20 para 21, a gente cresceu ainda mais. Então, peraí, como é que a gente cresceu se as pessoas não podiam sair? Né? Estamos vivendo num novo contexto. E que contexto é esse? Acho que vocês vão reconhecer, né? A questão são os dados. E aí você fala assim, então, nós vivemos numa nova economia. Não, nós vivemos numa nova economia, nós vivemos numa nova sociedade, onde os dados são mais importantes. Então, os dados, que dados são importantes? Todos os dados. Dados de construção, dados de mercado, dados para fazer, hoje a gente faz viabilidade de empreendimento com inteligência artificial. Por quê? Porque o computador responde? Não, porque eu falei para ele o que ele tem que fazer. Se a gente for trazer isso para a realidade, né, um pouco do Uber, Airbnb. Se a gente falar do Airbnb, é a maior rede hoteleira sem hotel. Tipo, o que vale? O que essas coisas têm em comum, né? Eu trouxe até um exemplo da Dynamic Boston, que é da área de construção civil. Eles são negócios totalmente inovadores, totalmente disruptivos. Os três trabalham com base de tecnologia. Então, se eu estou falando para vocês de inovação e de tecnologia, isso é um fato. Por quê? Porque a gente vive nesse novo cenário. Então, você tem um enorme potencial de coletar dados. E o que a gente faz? Lembra do começo da apresentação? Com dados você toma decisão. Você sabe o que fazer, você analisa os indicadores, né? Por isso, eles têm um impacto significativo, não só no mercado, não só na construção, mas principalmente nas pessoas e na sociedade. Aí vocês vão falar assim, nossa, então agora a gente tem dados. Não, nós mesmos somos dados. Nós somos uma estrutura simples,
extremamente complexa, planejada, que se desenvolve. Isso já acontece. A natureza já é assim, a construção é assim. A diferença é como você visualiza esses dados. O que a gente faz agora, computação, né? Computação não é nova, é da década de 60. O BIM, como estrutura, nasceu em 67, o conceito. O que tem agora que não tinha antes? O computador era uma sala desse tamanho. Agora vocês estão com ele no bolso. Agora ele está barato. O iGlass é caro. Daqui a pouco ele é barato. Então, por que isso acontece? Porque a gente está falando que estamos trabalhando tudo isso para as pessoas e como as pessoas estão fazendo. O nosso mercado, por mais que qualquer mercado tenha um objetivo, o foco dele são as pessoas. E a computação é 0 e 1. Eu ainda nem falei para vocês que a gente está perto de conseguir o computador quântico, que tende a 0 e tende a 1. E o que isso faz? Com que essa velocidade que a gente conhece seja muito mais rápida. Muito. Então, as relações mudam, né? E aí eu vou trazer um pouquinho do que muda, né? Você tem que estar preparado para as duas coisas. A gente, que eu falo assim, pé na academia, pé no mercado, pé na sociedade. Acabamos de passar por isso. Ensino híbrido, online, presencial, de uma geração que está mudando. De uma geração que é volátil, futuro incerto, extremamente complexo, totalmente ambíguo. E como que a gente responde algumas questões? Né? Porque às vezes eu falo muito que as pessoas querem uma resposta simples, mas isso não existe. Quando os meus alunos falam assim, Giovana, o que é BIM? É tecnologia, sério. Mas também pode ser modelo. E ele não deixa de ser processo. E quando a gente fala de processo, a gente também está falando de pessoas. Por quê? Quando a gente fala que é um processo de produção de dados para projeto de alta performance, esse levantamento ele foi feito, né, pelo João. Lembra que eu falei para vocês, desde 67 a gente pesquisa e discute modelo de informação, a gente pesquisa como isso se aplica no mercado da construção. E aí foi levantada, né, nas 50 palavras distribuídas ao longo de toda a pesquisa nacional e internacional. O que a gente levanta? Projeto, dados e azulzinho tem performance. Então, o que se está fazendo através disso? Fala assim, os computadores vão substituir as pessoas, né? Eu mesma fiz o doutorado voltado a sistemas generativos com aplicação de inteligência artificial para escolher o melhor projeto dentre as opções em BIM, modelagem da informação. E aí você fala assim, então o arquiteto não existe mais. Não. Por quê? E aí eu não trago né? Porque eu falar é uma coisa, mas se a gente traz um professor do MIT, fica mais... realmente reforça o que eu quero dizer. Nenhum homem ele é melhor que uma máquina. Isso é fato. Se eu colocar numa calculadora, não estou falando nem do computador, e falar para responder, ele faz muito rápido. Só que nenhuma máquina é melhor que um homem com uma máquina. Porque a máquina faz o que se pede, aonde se quer chegar. Não importa aquelas tecnologias que eu mostrei para vocês, da McKinsey, ou então do Fórum Mundial Econômico, que tem todas aquelas tecnologias. É tudo muito bonito. Se ficar encostado, não vai adiantar nada. Se não responder ao seu problema, não vai adiantar nada. Se não responder ao problema do seu cliente, também não vai adiantar. Por quê? Porque a transformação digital, ela começa nas pessoas. São as pessoas que fazem a transformação digital. Então, por que o iPhone deu super certo? Porque ele é intuitivo, né? Porque qualquer criança pega e consegue funcionar. O que a gente pensa, né? Essa estratégia? Qualquer uma daquelas tecnologias vai usar um laser digital, vai escanear para algo novo, para algo antigo, um restauro, mas não sabe se o objetivo, não sabe se com quem envolve esse processo, não vai funcionar. Não adianta falar assim, vamos implementar BIM, vamos fazer, né, Big Data, vamos fazer um melhor sistema de construção modular off-site que se tem no mercado. Se você não planejar, organizar, se as pessoas não forem comprar, não adianta.
Então, a pergunta que eu tenho para vocês, para começar esse dia, né, que foi um desafio da construção, é perguntar para vocês se vocês estão dispostos a mudar. Né? Porque é muito fácil a gente fazer o que a gente sabe. Porém, quando a gente precisa continuamente saber o que está acontecendo e se preparar para isso, aí é diferente. Mas a gente não muda se a gente não der o primeiro passo, né? Esse é o maior desafio do mercado da construção. Eu falo que é a nossa maior missão ainda enquanto os professores. A gente não para, porque o mundo não para. E a questão é essa que eu mostrei para vocês. Agora, o mundo não anda mais naquele ritmo. Ele está muito rápido. E a questão é assim, essa transformação digital, ela precisa começar para aqueles que, né? Lembra que eu resgatei e contei um pouquinho da história para vocês? A gente tem quem é precursor, paga mais caro na tecnologia, se prepara para o mercado. Essas questões já estão acontecendo. Eu podia trazer um monte de exemplos para vocês que a gente tem no Fórum BIM, acadêmico, no ensino, que a gente tem transformado as matrizes, como a gente tem desenvolvido isso, preparado as pessoas para o futuro. Mas a pergunta é essa: o que você tem se preparado? Porque isso está acontecendo, vai acontecer. O que a pandemia fez foi mostrar que isso vai acontecer mais rápido do que a gente imaginava. Essas coisas já estão, né? Antes uma empresa ficava entre as 50 maiores empresas do mundo durante uns, acho que era 50 anos, né? As empresas ficavam. Agora você tem, pelo menos 5 anos, você tem as empresas mudando, né? A gente fala até, antes você entrava num lugar e achava que ia ficar para o resto da vida. Não. Por que a gente fala de long life learning? Porque as suas experiências definem a sua tomada de decisão. Quem se prepara e quem responde a esses problemas são vocês, né? E é isso que eu tinha para colocar para vocês.